movimento Pedagogia das Virtudes vem para isso, né? Para provocar reflexão em torno das virtudes, ainda mais nos tempos que vivemos hoje, né? Tempos tão complicados, e a temática de hoje, né? As virtudes cristãs vem muito a calhar, né? É um tema maravilhoso para a gente refletir junto, né? Em como que a gente pode levar as virtudes para os nossos dia a dia. Agora eu passo a palavra para o senhor Raul. Uma grande alegria para mim falar sobre esse tema neste ambiente. Já frequentei o restaurante aqui inúmeras vezes, mas sem uma participação efetiva de conversar com o público que frequenta esse lugar maravilhoso. O tema que foi designado, em parênteses, vocês estão ouvindo bem? Falar mais alto. Será que dá para aumentar aqui o som? Porque eu pedi exatamente o microfone para não forçar demasiado a voz. Está bom agora? Ótimo, ótimo. Eu também vou passar o microfone para vocês na hora de fazerem perguntas, porque eu, com mais razão do que vocês, reclamo do som baixo. Bom, as virtudes são atitudes positivas para com a vida, que são comuns a todas as tradições espirituais, apesar de certas tradições enfatizarem mais umas ou outras. Nós sabemos que as virtudes são o lado positivo da manifestação. E nós sabemos que tudo na manifestação ocorre por meio de dualidades. Então, as virtudes são o lado positivo das negatividades, dos vícios, das fraquezas, daquilo que as religiões, especialmente no Ocidente, chamam de pecados. Então, as virtudes são algo positivo, os vícios, os pecados negativos. Então, as diferentes religiões tendem a combater as fraquezas. E aí que mora o perigo, porque nós sabemos atualmente da psicologia de que o cérebro tem um pouco de dificuldade para distinguir sim e não. Ele distingue muito bem a coisa, mas não se eu gosto ou não gosto. Então, combater um vício, combater uma fraqueza, tende a ser contraproducente. O que fazer, então? Simplesmente promover o seu oposto. Quando se está na escuridão, não se vê, e a gente quer mudar a situação, a gente não combate a escuridão, não tira a escuridão do ambiente com um balde. A gente simplesmente acende a luz. A luz é o positivo que espanta as trevas, o negativo. A mesma coisa com as virtudes relacionadas com os vícios, as fraquezas. Por isso que é tão importante para aqueles que estão engajados na vida espiritual, darem especial atenção às virtudes. Mas as virtudes têm um papel ainda mais fundamental na vida daqueles que estão buscando a vida espiritual, que é o fato de que as virtudes são o modo
são o meio muito positivo para progredirmos na senda. Por quê? Vejamos, o objetivo que nós temos na vida espiritual é a expansão de consciência. Expansão de consciência. E quando damos grandes saltos na expansão de consciência, como um místico ou um yogi que alcança um samadhi, um êxtase, depois dessas experiências, o místico, yogi, quando inquirido, bom, você teve essa coisa maravilhosa, esse êxtase, o que você pode me dizer dele? O místico fica gaguejando, o que eu vou dizer? Porque essas experiências ocorrem além do plano mental. A nossa linguagem está operacional junto com a mente concreta. Então, se a experiência dá-se num nível além da mente concreta, depois que termina a experiência, explicar com palavras uma experiência que não ocorreu com palavras é uma tarefa muito difícil. Então, os místicos yogis, invariavelmente, o que eles conseguem dizer foram os sentimentos que tiveram. E aí, esses sentimentos, eles expressam como sendo uma união, tudo estava maravilhosamente unido. Eu presenciei uma luz muito forte, mais acolhedora. E depois também me senti muito bem. Foi maravilhoso aquilo. Eu me senti amado. Nunca me senti tão amado como naquela experiência. Eu quero repeti-la. Que coisa maravilhosa. Tudo estava certinho, tudo era harmonia, uma profunda paz. Então, tudo isso são indícios para nós de que luz, paz, amor, harmonia, alegria são as experiências pelas quais nós passamos em estados de consciência elevado que são indicativos da realização espiritual. Consequentemente, promover esses estados de luz, entendimento, conhecimento, paz, que se traduz na paz-ciência. A paciência que nem sempre nos acompanha no nosso dia a dia. O sentimento de amor, que é algo tão tremendamente envolvente, com aceitação, com aquele acolhimento das pessoas como elas são, e o perdão, que é inerente ao verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor se concentra no agora. Se há alguma coisa para ser perdoada, é coisa do passado. O passado não existe mais, já ficou para trás. E também a harmonia. Tudo no universo tem o seu lugar, tudo está harmoniosamente colocado num processo. E, finalmente, alegria, bem-aventurança. São, então, indicações de que nós temos aqui, nessas experiências, que são virtudes, a indicação do nosso caminho espiritual. Nós poderíamos dizer, de forma bem sintética, que todos nós somos expressões divinas.
ansiando por verdadeiramente expressar o divino em nós e expressar em todas as situações da vida. Poderíamos, então, estabelecer como mantra, como uma orientação para guiar o nosso dia, um mantra que eu uso diariamente. Eu sou uma expressão divina, minha missão nesse mundo é expressar o divino em todas as situações da vida, como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Assim, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Com isso, então, nós temos aqui uma introduçãozinha à questão das virtudes, as virtudes cristãs. As virtudes cristãs, como apresentadas pela Igreja, são divididas em virtudes teologais. Isso, para mim, foi uma novidade, virtudes teologais. Eu fui buscar o que é isso. Para a Igreja, são aquelas virtudes que levam, que relacionam o homem com Deus. E, além disso, de 3 virtudes teologais, a Igreja diz que teríamos também 4 virtudes cardinais. Com relação aos 4 pontos cardeais, que orientam, então, que norteiam a vida de virtudes do cristão. A fé é a virtude teologal que nos faz com que venhamos a crer em Deus e em tudo aquilo que Ele nos disse e revelou. Eu estou lendo aqui porque isso é citação de fontes da Igreja, que são coisas, às vezes, para uma pessoa que vem estudando o cristianismo há bastante tempo, ver essas coisas vindo da Igreja me parece bastante curioso. E que a Santa Igreja nos propõe. Sem a Santa Igreja, está faltando algo nas virtudes. Pela fé, o homem entrega-se inteiramente e livremente a Deus e se esforça por conhecer e fazer a vontade de Deus. Depois, a outra virtude teologal é a esperança. É a virtude pela qual aspiramos ao reino dos céus e à vida eterna, para a nossa felicidade, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos, não em nossas forças, mas nos auxílios da graça do Espírito Santo. Na tradição cristã, nós usamos o termo Espírito Santo com tanta frequência e sem uma tentativa de entender o que o Espírito Santo, não é o que o Espírito Santo é, o que ele simboliza. E quando se fala Espírito Santo, símbolo, é a pomba que desceu dos céus quando Jesus foi batizado e aquela voz veio do alto: esse é o meu filho bem-amado em quem eu me comprazo. Então a pomba é o Espírito Santo, ou o símbolo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é, na verdade, algo muito importante, operacional para todos nós. É a nossa mente superior, é a nossa mente divina, é aquilo que é referido como a voz de Deus que fala para nós. A voz de Deus, Deus não é um ser, Deus é o todo. E Deus não é só transcendente, Deus é especialmente importante para nós, é imanente, Ele está dentro de nós. Então,
os três aspectos divinos em nós, Atma, Buddhi e Manas, Manas superior, é aquele aspecto divino em nós que está mais perto de nossa personalidade, aquele nível no qual nós geralmente atuamos a maior parte do tempo, e, portanto, o Espírito Santo, a mente superior, a mente divina, é a ponte que nos liga, que liga o material, a nossa personalidade, com o divino em nós. E, finalmente, a terceira virtude teologal, a caridade, é a virtude pela qual amamos a Deus. Isso aqui tirado de fontes da igreja. Então, caridade é a virtude pela qual amamos a Deus. Sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, como a nós mesmos, por amor de Deus. Esse é um mandamento novo de Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Bem, essas virtudes teologais foram tiradas pela igreja, foram coligidas pela igreja de uma maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios, referida normalmente como o hino à caridade. É um título que não caiu muito bem. Vou dizer por quê. Paulo geralmente falava e principalmente escrevia em grego. E a palavra que ele usou foi agape, que foi traduzido mais tarde como caritas para o latim e de caritas no latim para caridade nas línguas latinas. Foi uma tradução infeliz, porque o amor é muito mais amplo do que caridade, que tende a ser associada, principalmente na tradição cristã, na vivência cristã, como algo de dar esmolas. Mas amor é muito mais do que isso. Eu chamo a atenção aqui que, em grego, amor é agape. Fala-se muito no cristianismo das igrejas em ágape. Ágape é uma libação, é uma refeição. Agape é amor. Tá? Então, a maior dessas virtudes, de acordo com Paulo, é certamente traduzido pela igreja como caridade, na verdade, como amor. O amor é, sem dúvida, a principal virtude. É o que, na verdade, comanda o mundo, comanda o nosso mundo. Por quê? Ela está, desde o princípio, na manifestação. Quando o uno começou a se manifestar nos muitos, essa força, essa imensa energia para a manifestação dos múltiplos, da infinidade de coisas separadas, precisava, na dualidade de toda a manifestação, de uma outra força extremamente forte para controlar esse movimento para a dispersão, para a separação. Então, uma força de coesão. Essa coesão é notada nas estrelas, gravitação universal, no nosso planeta, a lei da gravidade, afinidade química, a atração sexual e o amor. Amor e sexo não são necessariamente a mesma coisa. E é por isso que é tão importante
o amor como parte central, operacional para todo e qualquer estudo e prática das virtudes. O amor é o que nos une. Nós estamos no mundo material em que estamos vivendo na separatividade, acreditando que nós somos o nosso corpo, que na verdade nós temos um corpo, não somos o corpo, e que consideramos os outros como separados. Não são os outros que são separados, são os corpos dos outros que estão separados no plano físico. Mas nós, como não somos o corpo, nós somos espírito. O espírito é um. A consciência, a alma, vamos dizer assim, está individualizada, mas a totalidade das almas perfazem a Alaya, a alma universal. Então, o amor é aquela força que está constantemente atraindo os seres humanos e moderando, fazendo com que a atitude do ego, do pequenino ego, ego psicológico, não ego teosófico, que tem a tendência de ser egoísta, separatista. O que eu levo nisso? O amor contrabalança e permite com que as pessoas tenham uma vida bem mais amena e cada vez mais feliz, próximos uns dos outros. Agora, nessas três, assim chamadas virtudes teologais, vocês veem que a fé é baseada nas crenças. As crenças têm a ver com o que nós absorvemos dos nossos pais, da nossa cultura, das nossas religiões, então crenças que vieram do passado. A esperança de irmos para o céu e sermos salvos, vivermos eternamente na presença de Deus, tem a ver com anseios do futuro. Mas o amor existe só no presente. Então, quando nós estamos querendo promover o real, que só existe na eternidade, é aquilo que não muda. O amor é verdadeiro. O amor verdadeiro é eterno. Então, dessas três virtudes, uma que se baseia no passado, outra no futuro, que são impermanentes, passageiros, enquanto que a terceira, o amor, essa sim é a fundamentação de todas as virtudes, de toda a nossa vida espiritual. Eu só vou ler o hino de Paulo, maravilhoso, e depois dizer algumas palavras para encerrarmos para o nosso debate. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu nada teria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, isso de nada adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse,
Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, amor. Estas três coisas, a maior delas, porém, é o amor. Umas considerações finais, para depois passarmos para o nosso debate aqui. Ainda que o amor seja a virtude fundamental, a base sobre a qual tudo mais está fundamentado, como tudo na vida, prioridades mudam com o passar do tempo, com as circunstâncias diferentes da vida. O amor é a base, é a fundação imprescindível. No entanto, quando nós entramos de verdade na vida espiritual com comprometimento, decisão de progredir, nós verificamos que uma outra virtude torna-se necessária, tanto na tradição cristã como no budismo esotérico, em que é dito que para aqueles que entram na corrente, a virtude mais importante a partir de então é víria, é energia, é determinação, é disciplina. Disciplina é uma coisa que a gente não gosta de ouvir, soa tão desagradável. Disciplina para os outros, mas para nós não. Como a gente se dá conta de como tendemos a procrastinar, deixar para depois. Não, mas isso aqui não é tão importante assim, vamos deixar para mais tarde. Então, na vida espiritual avançada, de verdade, séria, sem víria, sem determinação, sem disciplina, o progresso é muito lento. Cada um pode perguntar a si mesmo se está satisfeito com o seu progresso na senda espiritual. E se não estiver, pergunte-se, como é a minha disciplina com relação às minhas intenções, às determinações que eu fiz comigo mesmo, de mudança interior, de práticas e assim por diante.